Olá, bom dia. É um prazer estar com você nesta manhã de domingo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica. E este é o programa de estudo bíblico à distância, em que a gente estuda a Bíblia de uma maneira criativa, de uma maneira profunda e de uma maneira saudável que tem a ver com a nossa existência como pessoas. Para nós, é uma alegria, uma honra poder fazer isso, porque a palavra de Deus é para nós o guia de fé e prática essencial para compreendermos a vida. Nós entendemos que conhecer é algo que depende de várias fontes e não podemos descartar as Escrituras como uma dessas fontes universais do conhecimento. É preciso que a gente conte com todas as formas de saber para poder compreender a vida. E temos feito isso de uma maneira muito saudável, de uma maneira muito alegre, de uma maneira muito descontraída, muitas vezes, porque esse é o nosso jeito de estudar a palavra de Deus, entendendo que aquilo que a Bíblia nos diz tem a ver com aquilo que a gente vive, com a gente experiencia no nosso cotidiano, tem a ver com a nossa própria existência como pessoas. E isso para nós é motivo assim de muito, até de muito orgulho, da gente saber que por mais de 4 anos já temos feito esse trabalho de maneira sistemática, de maneira organizada, coletando aí um material riquíssimo para quem quiser estudar a palavra de Deus, dando continuidade a esse programa que estamos fazendo. No nosso blog você vai encontrar uma gama enorme de apostilas e videoaulas com links para o nosso YouTube, nosso canal do YouTube, para que você possa estudar outros conteúdos. Não só conteúdos expositivos da palavra de Deus, mas também estudos temáticos, estudos que nos interessam no nosso trabalho como indivíduos, como crentes, como líderes. Eu sei que tem pastores, tem irmãos, irmãs que nos acompanham e aproveitam este material também para o estudo em suas igrejas. E está autorizado, todo esse material é de acesso gratuito. Nós não temos interesse nenhum de fazer propaganda, de fazer comércio de material. Tudo aquilo que nós temos realizado é para abençoar o reino de Deus e as pessoas que procuram um conhecimento mais profundo das Escrituras. Então, vamos juntos para mais uma aula. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e estamos dando a ele o título de O Evangelho do Cuidado. E é assim que entendemos a ação de Jesus. E Lucas é o evangelho que mostra isso com maior acuidade, maior cuidado mesmo, né, para dizer, mostrar para a gente que Jesus, durante todo o seu ministério, ele veio cuidar de pessoas e também ele é uma expressão do cuidado de Deus sobre toda a humanidade. Na nossa aula de hoje, nós já estamos avançando para o capítulo de número 7. Isso quer dizer que tem aulas anteriores. Essa é a aula de número 8 e vamos estudar o capítulo 7. Então, se você perdeu as aulas anteriores, não tem problema, você acessa aí a nossa playlist no canal do YouTube e você vai encontrar todos os vídeos anteriores e também a apostila que está em nosso blog. Você pode baixar gratuitamente. A descrição do nosso blog, o endereço do nosso blog está aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. E você vai também encontrar o link que eu encontrei, que eu coloquei no nosso chat aqui ao lado, se você está acompanhando ao vivo a esta aula. Só uma palavra de orientação. A apostila ela não está finalizada nessa altura da nossa aula ao vivo, porque ela está sendo elaborada ao longo da nossa caminhada no nosso estudo bíblico. Então, se você baixar a apostila,
você vai encontrar a aula de hoje. Então, semana que vem você vai ter que baixar de novo. E assim a gente vai estudando a palavra de Deus até o final do Evangelho de Lucas. Tá bom, gente? Conto com a compreensão de vocês, conto com a cooperação de vocês. As demais apostilas que estão lá no blog estão todas completas, formatadas e até mesmo no formato de e-book. E você pode baixar tranquilamente. Aproveite para se inscrever no canal, para curtir essa aula e também para compartilhar com suas redes sociais. Olha, gente, isso é algo muito importante para nosso ministério, porque ajuda a fazer com que este vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Então eu conto com a cooperação de vocês, porque não só nós não fazemos propaganda, como também não alavancamos financeiramente pessoas para assistir o nosso trabalho, visualizações, nem curtidas. Nosso trabalho é pura e simplesmente voltado para aquelas pessoas que nos acompanham e que acreditam do nosso empenho, da nossa fidelidade ao conteúdo da palavra de Deus e nos ajudam nessa realização do nosso ministério. Conto com você. Então, não custa falar de novo, né? Se inscreve no canal, curta a transmissão e compartilhe em suas redes sociais. Nós vamos para a nossa apresentação da aula e fique com a gente até o final, porque o conteúdo de hoje, como todos os outros, é muito interessante sobre o poder de Jesus. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre mais uma lição no Evangelho de Lucas. Lucas, o Evangelho do Cuidado. Por que estamos estudando isso? Porque nós estamos procurando entender como nós podemos desenvolver uma espiritualidade do cuidado. E é assim que temos feito durante toda essa jornada, aprendendo com Jesus para que possamos também fazer na nossa vida, para entender muita coisa que Jesus pode fazer conosco também. A nossa aula de hoje já é de número 8 e nós vamos falar sobre o poder de Jesus para cuidar. O poder que ele tem e o poder que ele confere a todos nós para que possamos fazer o mesmo. É assim que funciona na fé cristã. Nós seguimos Jesus para sermos o modelo dele no mundo, para sermos imitadores dele no mundo. É para isso que nós somos cristãos. Você, meu irmão, minha irmã, é um cristão, é uma cristã, exatamente para ser um modelo de Jesus para as pessoas que estão à sua volta, para você ser um imitador de Jesus. A sua vida, a sua fala, a sua prática, o seu conhecimento, todas devem ser convergidas para a pessoa de Jesus. Jesus é o centro da nossa fé, ele é a razão de ser da nossa religiosidade. Por isso que nós enfatizamos muito mais a espiritualidade do que a religiosidade, porque a nossa espiritualidade tem a ver com a nossa caminhada com Cristo. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa maneira de Jesus cuidar de gente que sofre, gente aflita, gente com dúvida, gente com problemas. E o versículo que escolhemos para iniciarmos a nossa reflexão é o versículo 47 do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Diz assim: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Esse versículo tem um aspecto bastante subjetivo, porque ele diz que o perdão é proporcionalmente relacionado com a nossa consciência de quem somos. Quem é você? Como você se entende como uma pessoa pecadora, como uma pessoa que está distante da graça de Deus?
Ou você é aquela pessoa que se acha perfeitinho, que não faz nada de errado, só porque não mata, não fuma, não bebe, não rouba, só por isso que você se acha perfeitinho, certinho? Não, meu irmão, minha irmã, todos nós somos pecadores. Mesmo você aí, meu querido crente, ai, não, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Meu querido, minha querida, isso não faz de você uma pessoa perfeita, faz de você um pecador redimido, com certeza, eu tenho certeza disso, que Jesus já lhe transformou, salvou, perdoou os seus pecados. Mas nós não podemos perder essa consciência de quem somos. Somos pecadores, somos pessoas também capazes de pecar e até mesmo ser mergulhado na vida do pecado. O pecado é algo que nos acompanha como seres humanos. Nós não somos retirados dessa situação. Nós somos redimidos, resgatados como pessoas que vão continuar sendo pecadoras, mas salvas pela graça, redimidos. O peso do pecado, o peso da culpa já não recai sobre nós, mas não ficamos isentos deste nome que é dessa condição que é de pecadores. Não se ofenda com isso, por o fato de eu dizer isso. Por isso que Jesus diz que aquela mulher que lavou os pés de Jesus com o seu perfume caríssimo e enxugou os seus pés com os seus cabelos, ela reconhecia que ela era uma pecadora. E pelo fato dela ter consciência de quem ela era, ela podia então adorar ao Senhor, entregar ao Senhor aquilo que ela tinha de mais valioso. Ela podia consagrar ao Senhor sua vida e estar aos pés de Jesus para poder adorá-lo. É essa consciência que Jesus espera de cada um de nós. Ele espera que a gente tenha consciência de quem somos e aquilo que ele realmente realiza sobre nossa vida para que tenhamos uma vida transformada. Gostou dessa compreensão, dessa maneira de entender a palavra de Deus? É isso que a gente vai fazer mais uma vez nesta aula de hoje, só que dessa vez no capítulo 7, dos versos de 1 a 50. Então vamos juntos para esse estudo da palavra de Deus. Bom, nesse capítulo 7, nós vamos encontrar a narrativa de uma jornada. Jesus já está na caminhada pela Galileia, de uma jornada marcada pela realização de milagres praticados por Jesus. Então, Lucas começa a destacar o fato de que por onde Jesus ia, ele realizava milagres. Vimos isso no capítulo passado e vamos continuar vendo ao longo de quase todo o Evangelho de Lucas. E no capítulo 7, isso tem um propósito, há uma razão de ser para que Lucas faça isso. Os milagres serviam como sinais de que ele era o Messias prometido. De fato, ali estava diante das pessoas o prometido de Deus, como libertador dos oprimidos, dos pobres e das vítimas de uma sociedade injusta e desigual, como era a dele, que também é como é a nossa, essa sociedade onde muitos têm tão pouco e pouquíssimos têm muito mais do que aqueles todos que têm pouco. E os discursos de Jesus, os ensinos de Jesus, demonstravam que ele era um profeta. Então, os milagres atestam que Jesus era o Messias prometido e ele era um profeta. Essa ênfase ela vai ser questionada, ela vai ser aferida pelas pessoas que seguiam Jesus. E era por isso que ele realizava milagres e fazia os ensinos, os discursos que ele fazia exatamente para atestar para as pessoas da sua época, as pessoas que o acompanhavam, que ele era de fato o Messias e ele era também um profeta.
Entretanto, a maneira como Lucas relata esses episódios é atravessada por intervenções que procuravam colocar à prova a sua condição messiânica e o seu poder profético. Então, nós vamos ter dois momentos. Vamos ter o momento dos milagres e o momento dos questionamentos. O primeiro milagre foi a cura do servo de um centurião romano. Essa cura ela é bastante interessante, porque nós estamos falando de um homem que era estrangeiro, representava o poder explorador, representava o invasor, representava o opressor, e aquele homem era uma pessoa que se afeiçoou ao oprimido e cuidou dele como alguém que se importava. É quase que como se fosse uma síndrome de Estocolmo às avessas, quando o opressor se compadece do oprimido. Essa figura é extraordinária, porque ele tinha um servo que ele confiava muito, um servo muito íntimo, muito chegado a ele, de tal maneira que quando esse servo adoeceu, ele o colocou em seu quarto, ele colocou dentro da sua casa, ele colocou deitado em sua cama. Essa informação é muito preciosa, tanto que ele não queria que ninguém chegasse perto da casa dele, que entrasse na casa dele, porque ele sabia que iam encontrar esse quadro atípico, esse quadro condenável, tanto pelas autoridades romanas para quem ele servia, quanto para o povo a quem ele tanto amava, a quem ele tanto venerava, para que não houvesse dúvidas a respeito da sua pessoa, para que não houvesse nenhum juízo moral sobre aquilo que ele fazia. Ele se preservava, então. Ele tinha um jeito de se preservar. Acontece, porém, que o servo adoeceu e ele então manda emissários, manda outros servos para que fossem ao encontro de Jesus. Ao entrar na cidade de Cafarnaum, foi procurado por líderes religiosos judeus a pedido do comandante romano que tinha um dos seus servos enfermo. Um centurião era um oficial da guarda romana. É assim que Lucas se refere a ele. Ele era um centurião, que é um comandante, é um oficial que comandava um pelotão de 100 soldados. Pelotão ou batalhão? Eu não sou militar, não sei qual é a nomenclatura mais adequada. Mas vamos que seja um batalhão. Era um batalhão formado por 100 soldados. Os religiosos disseram, esses judeus, disseram que se tratava de uma pessoa amiga dos judeus, apesar de sua nacionalidade diferente e da sua condição de representante do opressor. Um dos sinais de que era uma pessoa simpática para com os judeus era o fato de que ajudou a construir a sinagoga de Cafarnaum. Por isso, merecia, segundo os líderes judeus, a atenção de Jesus, com base na concepção predominante de que a graça se alcança por méritos. Os judeus, então, achavam que era por merecimento que Deus cuida da gente. E Jesus não veio cuidar da gente por méritos, ele veio cuidar da gente por graça, por misericórdia. Então, não é por mérito, meu irmão, minha irmã, que você vai ser abençoado, abençoada, mas é porque Jesus te ama, é porque a sua graça não permite que ele mesmo olhe a gente sofrendo e deixe a gente no mesmo estado. Deus sempre se importa conosco, independente da gente merecer ou não. A bênção dele sobre a nossa vida é por graça e misericórdia, nunca por mérito. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Ele vai te amar na medida do seu amor, não na medida do seu merecimento. Não adianta você dar todo o seu dinheiro do mundo para a igreja, porque Deus não vai fazer obra na sua vida como uma troca, como uma barganha.
Há muitos líderes fazendo isso, ensinando que se você fizer alguma coisa extraordinária, você vai receber bênçãos extraordinárias. De maneira alguma. O que você vai receber em troca é a admiração das pessoas. Vai ajudar até mesmo muitas ações da própria igreja. Mas não que você seja abençoado exatamente por isso. A sua participação no reino de Deus deve ser resultado da sua consciência da importância do trabalho que a sua igreja faz, não para que você faça uma troca com Deus. Não é disso que estamos tratando. E quem utiliza esse tipo de argumento para poder tirar dinheiro das pessoas é um charlatão, é um enganador, é uma pessoa que confundiu todas as coisas dentro do reino de Deus. Está em busca dos seus próprios interesses e não dos interesses do reino de Deus. Jesus então se dispõe ao ir ao encontro desse oficial, para ir até a casa dele. Mas quando ele estava já chegando à casa do oficial, ele recebeu uma outra mensagem, em que aquela autoridade militar se declarava indigno de recebê-lo em sua casa. O que é uma pessoa indigna? Porque ele sabia que Jesus não iria sozinho, ele iria com um séquito de pessoas, inclusive com os líderes religiosos que admiravam a sua pessoa. Então, esses líderes iriam entrar na sua intimidade, iria conhecer a sua intimidade, iria ver como ele tratava um servo. E isso não era alguma coisa que pudesse dignificá-lo. Ele queria poupar a sua dignidade. Por isso que ele diz para Jesus: eu não sou digno de tê-lo em minha casa. Não por causa da pessoa de Jesus, mas por causa da condição dele, da condição sociocultural em que ele se encontrava. O que é que poderia haver naquela cena de um oficial romano acolher um servo que possivelmente fosse um judeu na sua casa e colocá-lo em seu aposento, em seu cômodo íntimo, para poder tratar da sua enfermidade? O que é que fazia com que um oficial romano pudesse cuidar de maneira tão afetuosa, tão íntima, de um subalterno? Porque os romanos certamente mandariam eliminá-lo, mandaria embora para casa sem nem direito a nenhum cuidado. Mas aquele oficial agiu de uma maneira bastante afetuosa, cuidadosa, e o cuidado do oficial ao seu servo enfermo é algo que chama a atenção das pessoas que seguiam Jesus. O oficial tinha a confiança de que apenas uma palavra seria suficiente para curar o seu servo, ao contrário do conceito de mérito. Não, ele não merecia a presença de Jesus em sua casa. Ele sabia das suas limitações, tanto sociais quanto culturais, quanto religiosas até. Mas como ele estava acostumado a lidar com isso, de não ir à frente, de mandar uma mensagem, de trabalhar com emissários, ele diz então: basta uma palavra sua, basta uma palavra e o milagre vai acontecer se essa for a vontade de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Que confiança, não é? Saber que uma palavra apenas de Jesus é suficiente para que toda a vontade de Deus se realize na nossa vida. Mas há um segundo milagre relatado, que foi a ressurreição do filho único de uma viúva, quando ele estava chegando à cidade de Naim. Naim ficava a sudeste de Cafarnaum, mais abaixo um pouquinho. Quando estava chegando, então, à entrada da cidade de Naim, ele encontra
encontra-se com um cortejo fúnebre. Havia então um funeral acontecendo. Um corpo estava sendo levado para fora da cidade para ser sepultado. Era o corpo de um jovem, o filho único de uma viúva. A quantidade de problemas que havia naquela cena é algo que impressiona Jesus, faz com que Jesus pare. Era algo que comovia, porque a condição de viúva era algo que chamava a atenção da sociedade. As Escrituras dão muita importância à condição da viúva. Ela pede, inclusive, que a gente cuide das viúvas, cuide dos órfãos. E o que está se vendo ali é uma cena de uma dor inominável, de uma situação que não daria para descrever. Além da dor da perda de uma mãe, aquela situação representava um grave problema social por causa da sua condição de viúva. Ela estava desamparada e o único esteio da família havia morrido. Então, aquela mulher teria uma vida muito difícil, muito complicada dali por diante. Era um cortejo simples, um cortejo que a pessoa, o corpo era carregado de uma maneira bastante simplória para que fosse sepultado. Então, possivelmente, ali estava uma família carente, uma família de baixa renda. E aquela condição chama a atenção de Jesus. Jesus interrompe aquele cortejo, procura consolar a mãe e realiza o milagre da ressurreição do jovem. Traz vida para aquele corpo, mas também traz vida nova para a família. Restaura a condição de vida que havia anteriormente. Restaura a esperança, restaura a alegria no coração daquela mãe sofrida. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essa experiência, então, marcou aquele momento para que Jesus pudesse ser identificado não somente como um milagreiro, mas também como um profeta. Ele estava dizendo ali com aquele ato que ele foi enviado por Deus para cuidar do seu povo. Deus interveio em favor do seu povo. Que nada mais é do que essa maneira de compreender que estamos trabalhando aqui no nosso estudo bíblico. Deus vindo em cuidado de seu povo através da pessoa de Jesus, que atuou como um grande profeta, como uma pessoa que se importava com o sofrimento dos outros. As notícias sobre a maneira de Jesus, então, começa a se espalhar. O jeito de Jesus de cuidar de gente pobre, de gente humilde, de gente sofrida, dos mais vulneráveis, se espalhou por toda parte. E isso despertou o interesse de vários segmentos da sociedade. Várias pessoas vieram ao encontro de Jesus para saber quem é essa pessoa que cuida dos mais fracos, que cuida dos mais pobres, que cuidam dos doentes, que cuida dos sofridos, cuida dos excluídos. Quem é essa pessoa? Quem é esse que faz tanta coisa boa, que cuida das feridas, que cuida das dores, que cuida das desesperanças das pessoas? Dentre os questionamentos, então, Lucas narra 2 episódios dessas pessoas que vêm indagar, que vêm questionar a pessoa de Jesus. O primeiro foi a pergunta feita pelos discípulos de João Batista sobre sua condição messiânica. É bom lembrar que provavelmente João Batista estivesse preso. Nós já estudamos sobre isso lá no capítulo 3. Por isso, então, João envia 2 de seus discípulos para poder identificar, aferir se Jesus era realmente, de fato, o Messias.
A pergunta que João Batista orienta os seus discípulos a fazer é: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Então essa pergunta, ela colocava o problema da revelação, da história da revelação. Se aquele momento que eles estavam vivendo de coisas tão maravilhosas que aconteciam através de uma pessoa que se importava com os mais vulneráveis, se aquele momento era o momento messiânico prometido. Diante da pergunta feita, então, Lucas não deu uma resposta. Ele não diz, não, eu sou o Messias. Peraí. Ele começa a curar, começa a fazer milagre. A palavra cura, nós já falamos sobre isso, vem da palavra cuidado. Se nós pudéssemos levar ao pé da letra a tradução das Escrituras, dizia que Jesus cuidou de muitas pessoas enfermas que vieram ao seu encontro. Lucas fala da cura como um cuidado com pessoas com males, doenças graves e espíritos malignos. Foi isso que Jesus fez. Olha como é que Lucas registra. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, o sentido de cura que Lucas utiliza não é esse da medicina moderna, que é suprimir uma enfermidade, suprimir uma doença, mas de cuidar da pessoa de forma integral no seu sofrimento. Pode implicar na supressão da causa do sofrimento, mas também pode implicar na maneira de lidar com ele, se é algo que a gente tem, porque Jesus não curou todos os cegos, Jesus não curou todos os doentes, Jesus não expulsou todos os demônios, mas a todas as pessoas que procuraram Jesus na esperança de encontrar cuidado, foram cuidadas, todas foram consoladas, todas também foram tratadas em sua enfermidade, no mal que lhes afligia. A resposta, então, de Jesus está ligada não à sua fala, mas à sua maneira de agir, cuidando das pessoas. A boa nova do Evangelho é para a gente sofrida, para os excluídos, para os mais vulneráveis, especialmente os pobres. Era isso que eles tinham que levar de informação para o seu mestre João Batista. Lucas 7, 22, 23. Então ele respondeu aos mensageiros. Aí sim vem a palavra. Voltem e anunciam a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Que palavra poderosa, né? Então, isso serviria de consolo para João, que estava preso. Ele talvez pudesse até se questionar: mas o que eu fiz? Estava anunciando a revelação divina, a promessa se realizando, e vem aqui um troglodita opressor, um manda-chuva, um ditador, e me manda prender só porque eu feri os brios dele. Ele deveria se questionar muito. Então, a palavra de Jesus enviada a João era uma espécie de consolo, uma narrativa que seria acompanhada de testemunho e que iria trazer alegria ao coração de João para dizer para ele: você não trabalhou em vão, você fez aquilo que a palavra de Deus pediu para você, porque você é um profeta, você é o maior de todos os profetas, porque você fez aquilo que era necessário fazer. O segundo foi o questionamento que os judeus fizeram sobre a sua condição de profeta. Isso aconteceu quando
ele foi convidado a participar de um banquete. Lucas registra que logo após os discursos, os discípulos de João se ausentarem, Jesus começou a ensinar, a falar com a multidão, a falar sobre o que tinha acontecido naquela circunstância. Jesus também questiona o interesse da multidão em procurá-lo, que o acompanhava em busca apenas dos milagres. Jesus queria saber se eles vinham procurá-lo com a mesma intenção com que vieram procurar João Batista, quando João pregava no deserto. Vocês vieram para quê? Porque estão com medo da danação futura? Vocês vieram a mim por quê? Porque não aguentam passar pelo que vocês estão passando? Não querem se livrar de um problema que vocês têm? É só por isso que vocês querem resolver sua vida? Somente é isso? Ou vocês acham que tem alguma coisa a mais por me acompanharem? Ou vocês não percebem que também tem ensino para a vida quando vocês me seguem? Não é só milagre, mas é uma nova vida que Jesus veio trazer a nós. Jesus indaga sobre o que eles esperavam encontrar. Então, ele emprega 3 metáforas para poder falar sobre o que as pessoas pensavam em encontrar no deserto quando foram ao encontro de João. E se eles esperavam encontrar o mesmo ao virem ao encontro de Jesus. Ele fala de um caniço agitado ao vento. Ele fala de um homem vestido com roupas luxuosas e fala de um profeta de fato. Então, certamente, eles estavam diante de um profeta de fato, tanto João Batista quanto ele, porque ele realizava milagres e João falava de uma promessa. Então, eles eram profetas autênticos, falam de profetas que faziam aquilo que Deus havia designado para eles fazerem. Jesus afirma que João Batista foi mais do que um profeta. Ele foi o mensageiro que preparou o ambiente para a revelação da chegada do tempo messiânico. Nesse sentido, João Batista foi um instrumento útil nas mãos de Deus, tanto quanto qualquer um pode vir a ser, na medida em que coloque a sua vida a serviço do reino de Deus. Dá uma olhadinha lá no capítulo 7, verso 28, que ele diz exatamente isso, que ele fez algo maravilhoso, assim como qualquer pessoa mais humilde pode também fazer por ser um participante do reino de Deus. Os mais humildes e até os publicanos compreenderam esta mensagem. Eles entenderam perfeitamente que eles estavam sendo chamados a um empoderamento, a uma experiência de valorização da vida. Então, eles entenderam aquele fato como um momento histórico crucial para a vida deles, mas também para toda a sociedade e para a humanidade de um modo geral. Mas a mesma consciência, a mesma constatação não aconteceu entre os fariseus e os doutores da lei. Eles não entenderam da mesma forma. Eles então começaram a questionar Jesus, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. E eles, então, não poderiam entender nem sequer quem era Jesus. Os fariseus não tinham assimilado bem o ministério de João Batista, considerando-o, inclusive, como alguém possuído por um demônio. Está lá no verso 33. Da mesma forma, não conseguiam compreender a pessoa de Jesus como o Messias prometido. Por isso diziam que Jesus era um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Essa descrição ela é grotesca, ela é absurda e reduz a importância da pessoa de Jesus. Exatamente pelo fato de que a palavra pecadores aqui, que é colocada entre parênteses no Evangelho,
tem um significado diferente desse que nós temos hoje. Pecadores era a gente humilde do povo, eram pessoas excluídas, eram pessoas marginalizadas, pessoas que não tinham lugar na sociedade. Então, a palavra pecadores aqui se refere às camadas mais inferiores da sociedade. Pobres, humildes, marginalizados, excluídos, gente preterida, gente que nem é contada como parte da população. Jesus, então, compara essa atitude dos fariseus a uma postura infantil, que não é ingênua, ela é infantilizada, ela é tipo uma pirraça, é uma manha que os fariseus vinham fazendo. Uma compreensão limitada, uma compreensão que carecia de maior conhecimento e maior desenvolvimento da vida, como pessoas que se tornaram indiferentes à revelação divina por acharem que ela não se realizou como eles queriam. E isso é algo que marcou muito a narrativa de Lucas. Os fariseus, eles rejeitaram a Jesus porque a mensagem de Jesus não combinava com aquilo que eles pensavam, com aquilo que eles acreditavam. E é isso mesmo, meu irmão. Jesus não veio para agradar ninguém. Ele veio para trazer uma mensagem que nos desaloja, que nos inquieta, que nos chama uma mudança de atitude. Essa situação de conflito permaneceu durante um banquete que um dos fariseus chamado Simão ofereceu a Jesus em sua casa. Uma mulher, enquanto o banquete acontecia, uma mulher da localidade entrou na casa com um vaso de alabastro com um perfume caríssimo, se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando copiosamente, ao ponto de molhá-los com suas lágrimas. Então ela enxugava os pés com seus cabelos, os beijava e os ungia com o vaso de perfume que trouxera consigo. Uma cena bastante forte, né? Jesus na casa de um fariseu, uma pecadora que era conhecida como pecadora não porque ela tinha uma vida moral desregrada, mas porque era uma pessoa humilde, uma pessoa do povo. A pessoa da mulher se torna então o centro da narrativa, como um exemplo de alguém que tem a sua vida transformada pelo gesto amoroso de Jesus. Aquela atitude era uma demonstração do reconhecimento do cuidado amoroso que havia recebido do Senhor. O fariseu Simão não compreendeu o comportamento de Jesus e questionou se ele era de fato um profeta. Será que aí estamos diante de um profeta? Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Novamente, a tradução coloca entre aspas, porque a palavra pecadora, no seu original, não se referia a uma mulher de vida moral duvidosa, mas alguém que era humilde, gente do povo. Ah, mas poderia ser? Claro que poderia, porque os pobres daquela época não tinham outra opção de se sustentar a não ser por uma vida desregrada. Como é que um pobre se sustentava naquela época? Ou era roubando, ou se prostituindo, ou trabalhando para o estrangeiro. Então, aquela mulher pecadora, com certeza, ela deveria fazer algo que desagradava a sociedade dos fariseus, a sociedade das pessoas de bem, dos religiosos importantes da sociedade. Mas ela era uma pessoa pobre. Isso precisa ficar bem claro. Ela não era uma prostituta, ela não é descrita como uma prostituta, ela não é descrita como uma ladra, ela não é descrita como uma pessoa que cometia crimes, mas ela é descrita apenas como pecadora. E pecadora
pecador, pecadora quer dizer uma pessoa que é das camadas mais humildes da sociedade. É forte demais a gente saber disso, né? Como é que os judeus tratavam as pessoas mais humildes? Como alguém que deveria ser excluído, como alguém que não tinha lugar e além de não terem oportunidade, eram rechaçados como pessoas de segunda categoria. Então, a expressão pecadora não se referia a uma condição moral, mas ao fato de ser uma pessoa pobre. Por essa mesma razão, nem mesmo seu nome fora mencionado. Importante a gente entender isso. Por que ela era uma pecadora? Porque ela não tem nome. Ela é inominável. Não dá para descrevê-la. A razão de uma mulher anônima entrar na casa de uma pessoa durante um banquete em honra de alguém se devia ao costume da época de que uma reunião dessa natureza era uma reunião pública. Mas Lucas faz questão de demonstrar que se tratava de uma mulher de classe social baixa e bem conhecida do anfitrião. O dono da casa, Simão, sabia bem quem ela era. Jesus comparou a atitude daquela mulher a um reconhecimento de gratidão e de humildade em face do perdão de uma grande dívida. Essa relação está presente na parábola que Jesus contou diante da reação do fariseu. Todo esse conjunto de relatos nos interpela a experimentarmos o cuidado de Jesus para conosco ao longo de nossa trajetória de vida. Eu queria então fazer um levantamento aqui de lições que estão nesses relatos. 4 relatos muito importantes de milagres e de questionamentos feitos a Jesus. O que o poder de Jesus nos convida a experimentar? 4 coisinhas. Primeiro, uma fé extraordinária. O centurião de Cafarnaum se tornou um exemplo de uma fé autêntica, acima do nível médio do que é praticado pelas pessoas. De um modo geral, a fé é um dom divino, pouco aproveitado por todos nós. Entretanto, a fé atua como uma força para viver. Por isso que a Escritura afirma que o que não provém da fé é um pecado. Está lá em Romanos capítulo 14. Lucas registra assim: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Segunda coisa que nos interpela esse conjunto de relatos: nós somos abençoados com o encorajamento nas horas de tristeza e de dor. O sofrimento tem o poder de nos impulsionar para mais próximo de Deus. Ele é um sinal de que não podemos abrir mão do cuidado divino sobre nossa vida em nenhuma circunstância. A viúva de Naim carregava consigo uma dor inominável. Naquele momento, tudo o que ela precisava era uma palavra de consolo e encorajamento para que pudesse seguir adiante. Uma vez participei de um velório em que a filha de um casal muito querido havia falecido repentinamente. Um mal súbito acometeu aquela jovenzinha de 17 anos e ela veio a falecer. E a dor dos pais era algo que era constrangedor, mexia com todos nós. E veio um amigo da família que é católico, então ele pede permissão para poder fazer uma intervenção naquela celebração que era da Igreja Batista. Então ele diz uma coisa que me marcou profundamente. Ele chegou a dizer assim: quando uma mulher perde o seu marido, ela é chamada de viúva. Quando um filho perde um pai, ele é chamado de órfão. Mas quando um pai ou uma mãe perde um filho, não tem nome, porque isso é uma dor indescritível. Não dá para dar nome a esse tipo de dor que um pai e uma mãe sentem quando perdem um filho.
Isso marcou, eu não esqueci. E era mais ou menos isso que Jesus sentiu quando estava diante daquela viúva que já tinha perdido o marido e agora também teria perdido o único filho que poderia lhe servir como esteio para a sua condição de pessoa. Ela seria excluída da sociedade, certamente, mas ali estava alguém que poderia restaurar a sua dignidade. Tanto que quando Jesus se aproxima do funeral, ele apenas se dirige à mãe, dizendo assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Qual é a sua dor, meu irmão, minha irmã? O que está fazendo você sofrer? Olha que preocupação interessante. Jesus não vai primeiro à causa da dor, mas ele vai ao coração daquele que sofre e diz para ela: não chore. Olha, não chore, porque Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo que você sofre. O Senhor veio ao seu encontro. Eu me lembro de um grande sermão que eu ouvi. Então, o pregador falava de um cortejo que vinha com a dor, mas que se encontra com outro cortejo que vinha com a vida. Era o encontro da morte com a vida, ali naquela experiência, para poder trazer esperança para uma pessoa que sofre. Em terceiro lugar, nós entendemos que precisamos compreender mais os propósitos divinos. Nós precisamos de ter um entendimento para conhecer os propósitos divinos para a nossa vida. A fé não é um exercício que nos isenta da capacidade de conhecer. As Escrituras nos orientam, inclusive, a associar a ciência à fé. Se tem alguém aqui que acha que são coisas distintas, muito pelo contrário, a Bíblia nos orienta a fazer com que a gente possa adicionar à nossa fé toda sorte de conhecimentos. Então, preste atenção nessas coisas tolas que andam dizendo por aí, achando que a fé é uma coisa do outro mundo. E não é, ela não é sobrenatural. Ela é algo que é dom divino, que deve ser enriquecido com o nosso conhecimento. O conhecimento nos permite ampliar as possibilidades de entendermos melhor as nossas circunstâncias. Fé sem conhecimento não passa de alienação. Quanto crente alienado que existe por aí, porque não quer conhecer e nem quer conhecer as Escrituras. Acham que é alguma coisa fria, uma coisa que é sem espírito, algumas coisas dessas que dizem por aí, que eu acho que não passam de grandes bobagens. Lucas diz a respeito dos seus discípulos: mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Isso é sabedoria, meu irmão, minha irmã. Associar conhecimento à sua fé é um ato de sabedoria. E, por fim, a acolhida do gesto amoroso de Jesus. Todo cuidado de Deus não passa de gesto de amor e perdão para a nossa vida. Isso é acolhimento, é aceitar a gente como a gente é, exatamente porque Ele nos ama. O cuidado divino é, ao mesmo tempo, amoroso e perdoador. É amoroso pelo fato de que o Senhor nos acolhe do jeito que somos. E é perdoador pelo fato de que o Senhor não deixa que permaneçamos do mesmo jeito. Pelo seu cuidado amoroso e perdoador, somos transformados para experimentarmos uma nova vida. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus reclama com Simão: olha, eu cheguei na tua casa, nem um beijinho, um abraço, um olá você me deu. Essa mulher não para de me elogiar, de me admirar, de achar que eu sou uma pessoa importante para a vida dela. Por que eu não sou importante para você? Sabe por quê? Porque você acha que eu não fiz nada de importante para você.
você acha que não precisa de mim. Você se acha uma pessoa autossuficiente com os seus méritos. Essa mulher não, ela reconheceu que ela era uma pecadora e que precisava da graça. Vamos então encerrar a nossa aula de hoje com esse momento tão especial que é a aplicação da lição na nossa vida. De onde vem o poder de Jesus para cuidar de pessoas? Cuidar desse jeito amoroso e perdoador. Há duas coisas essenciais para a nossa jornada de vida. A primeira é conhecer melhor a pessoa de Jesus e o seu poder para cuidar. Precisamos conhecer mais. A segunda é compreender a importância de se deixar cuidado por Jesus. Você precisa disso. E como é importante que você se deixe ser cuidado por Jesus. Há grandes descobertas que podemos fazer por nos entregarmos ao cuidado amoroso e perdoador de Jesus. Guarde contigo esse versículo. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Ele cura, ele transforma, ele consola, ele dá vida, ele restaura a esperança, mas também ele nos perdoa. Que bênção é esse ser cuidador que cuida de nós. Jesus, a expressão do cuidado amoroso de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Convido você a fazer isso agora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta lição tão proveitosa para a nossa vida. Muito obrigado pelo teu cuidado amoroso e que nós possamos aprender com os teus feitos, com os teus ensinos, quem o Senhor é, porque o Senhor se importa com a gente e como isso pode trazer bênçãos para as pessoas que estão à nossa volta. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que prazer a gente poder estar junto aqui. Logo mais temos nossa celebração, convido você a estar conosco presencialmente e quero dizer para você que estamos ainda numa série de mensagens bastante curiosa, que é sobre as perguntas que as pessoas faziam a Jesus. Faziam perguntas desconcertantes e Jesus dava respostas bastante sinceras, bastante profundas para elas. É isso que vamos conhecer hoje, mais uma vez, nesta continuidade da série de mensagens. Deus o abençoe, tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.